Bom dia a todos, tudo bem? Vamos para mais uma, vamos para mais uma playlist aí do canal Os Indignos para falar sobre o amor de Deus, tá? Falar sobre o amor de Deus pela sua vida, tá? Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, tá? Deus é bom, suas misericórdias duram para sempre. Então, esse canal ele foi criado para que você que está aí do outro lado entenda que nós não somos dignos do amor de Deus. Mas a palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele nos ama. Então, nós vamos falar nessa playlist agora sobre fé. Vamos falar sobre fé. A fé é a certeza está lá em Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam, de fatos que se não veem. Mas antes da gente falar sobre fé, nós precisamos nos sentir amados. Que Deus nos ama, Ele cuida, Ele protege. Por pior que seja a situação, às vezes, que nós passamos, que nós vivemos. Ainda mais hoje a gente vive num Brasil aí que está numa situação difícil, um governo complicado, mas mesmo assim Deus ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. Se você der apenas um passo de fé, você vai ver a glória de Deus. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. É pelo crer. Não existe mágica no Evangelho. O Evangelho é pelo crer. Se a situação está muito difícil, está muito complicada, creia que Deus tem uma porta, Deus tem uma saída. Ontem eu estava vendo uma passagem que fala sobre aquela história de Jerusalém que estava sitiada. Jerusalém estava sitiada, e Senaqueribe estava com 185 mil homens e ele iria invadir Jerusalém, acabar com Jerusalém, ia matar todo mundo e o restante seria escravo. E o rei era Josafá. Ele pediu a Deus para que Deus pudesse intervir. E ele apenas creu. Ele não tinha exército suficiente, não tinha homens suficientes. Eles já estavam decretado a morte deles e a derrota e a calamidade. É que algumas vezes na nossa vida, às vezes são tantas lutas que a gente pensa, poxa, não tem mais jeito, mas tem sim. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então é pelo crer, tem que crer. Se você crer, a coisa acontece. É assim que funciona. E a palavra de Deus diz que naquela mesma noite Deus enviou um anjo sobre o exército dos assírios. Eram 185 mil homens. Deus enviou apenas um único anjo, destruiu todo aquele exército. Quando Jerusalém amanheceu, mandaram um soldado lá para ver o que estava acontecendo, tudo muito quieto. Chegaram lá, estavam todos mortos. Deus ele está pronto para nos livrar de todas as situações, de todos os problemas, de todas as adversidades. Não só, ele não quer só nos livrar, né? Ele quer nos levar para um novo nível. Agora tem que ter fé. É isso que a gente está para falar nesse canal, sobre fé. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, grande e poderoso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco, Pai amado, diante de Ti, Pai, esse momento, coloco diante de Ti, Senhor, essa ministração, que as pessoas possam absorver, Pai amado, o máximo possível da Tua palavra, Pai amado, Senhor Deus, que as pessoas possam sentir no coração a Tua presença, se sentir amadas, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ama, Pai amado, a humanidade, o Senhor ama as pessoas, o Senhor ama até aqueles que não prestam, Pai. A gente não ama, não, a gente não tem essa capacidade, mas Tu tens, Senhor. Tu és um Deus amoroso, Pai. Então nós te agradecemos por esse momento, Pai. Fala conosco, Senhor. Pai amado, nesse momento nós abrimos nosso coração, Pai, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai amado, que essas pessoas que estão do outro lado aí, estão ouvindo a Tua palavra, sejam restaurados, curados, libertas. Eu declaro que quem está ouvindo a Tua palavra agora, para será liberta. E se você que está ouvindo a palavra de Deus agora pela primeira vez, não pela primeira vez, que todos já ouviram a palavra de Deus, eu acredito nisso. É muito difícil ser pela primeira vez. Mas se você ainda não se decidiu, se agora você está sentindo no seu coração, não, eu preciso de uma mudança, faz essa oração comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Pai. Ô Senhor, escreve meu nome, Pai, no livro da vida, Senhor. Escreve meu nome, Pai, no livro da vida, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti agora, eu entrego ao Senhor Jesus, pois a Tua palavra diz, Pai, que todo aquele que crer e for batizado será salvo, Pai. Então, Senhor, eu entrego, Senhor, minha vida a Ti neste momento, Pai.
Nesse momento eu me entrego a Ti, Pai, para que o Senhor restaure, mude, transforme e liberte, Pai, e me leve para outros níveis de vida, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Não seja mais eu, Pai, mas que seja o Senhor, Pai amado, por mim. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Essa é a oração. Faça com fé e apenas receba. Amém? Bom, vamos acelerar aqui. Nós estamos falando sobre fé, né? Agora nós vamos falar sobre como ter resiliência. Sobre como ter resiliência. A fé, ela é importantíssima. A fé é o canal que nos liga a Deus. A fé é o canal que nos liga a Deus. Através da fé, nós conseguimos conquistar. A palavra de Deus lá no livro de Hebreus 11, se você pegar para ler, ela fala sobre os heróis da fé. Ela fala assim: pela fé, né, homens conquistaram reinos, derrubaram muralhas, saíram da força do fogo. Eles estão falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles entraram naquela fornalha e saíram, e Jesus estava lá com eles. Esse é o nosso Deus, né? É o nosso Deus. A gente às vezes luta com situações, com guerras, com conflitos. As guerras são mais internas do que, né, do que externas, né? Porque a palavra de Deus, ela nunca vai falhar, tá? Então a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ter resiliência. Como ter resiliência? Então aqui está falando, né? Não tem uma vida morna, não tem uma vida morna, é uma vida que não agrada a Deus, porque a vida com Deus é assim, é desafio, é você dar um passo, né? Como foi lá o Pedro, né? Jesus estava andando sobre as águas, de repente ele saiu do barco, saiu andando sobre as águas. Então é assim, você tem que dar um passo, né? Você tem que dar um passo. Você precisa dar um passo. Quando você dá um passo, então Deus, Ele te honra. Deus, Ele sempre te honra, mas é fé, é fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela há 12 anos, ela sofria com uma enfermidade e de repente ela saiu no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Ela foi curada na mesma hora. Então, como que é possível? É só pela fé, né? Tudo é pela fé. Aumente seu nível de consciência, quer dizer, nós temos que ter consciência da presença de Deus em nossas vidas, porque às vezes acontecem coisas, situações. Jesus diz, né, o mundo já é maligno, né? Então as coisas vão acontecer, mas se você tiver consciência da presença de Deus na sua vida, se você tiver consciência que Deus te ama, que Ele quer te restaurar, que Ele está vendo a sua aflição, pode ter certeza, tudo muda. Você recebeu a consciência, você deu um passo, Deus te honra. Deus te honra. Olha, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem honrado pessoas em situações muito mais difíceis que a sua. Com certeza Ele vai honrar você. Com certeza Ele vai honrar você. Tenha uma mente solucionativa. Peça para Deus. A palavra de Deus diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele o dará diligentemente a todo aquele que precisa de sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça sabedoria a Deus. Então, talvez se você não está sabendo lidar com a situação, você não está sabendo lidar com as dificuldades, com as crises, às vezes a falta de dinheiro. Hoje em dia a gente tem bastante oportunidade, né? Então, o mundo, ele nos dá hoje em dia bastante oportunidade. O mundo cresceu, né? São oportunidades de todas as espécies, na internet. Você sempre tem uma forma de você crescer e prosperar, né? Deus quer que nós prosperemos, né? É a parábola dos talentos, né? Ele deu 5 talentos para um, né? 2 para o outro e 1 para o outro. E aquele que tinha 5 devolveu, com o passar dos anos depois, mais 5, e o outro que tinha 2 devolveu 4, o que tinha 1 enterrou. Então, é porque Deus não quer que nós enterremos nossos talentos, tá? A gente às vezes até esquece que temos talentos, tá? Deus nos dá. Abandone a mentalidade de escassez. Abandone a mentalidade de escassez, né? Nós somos prósperos. Nós somos próximos. Engrandecido seja o Senhor que ama a prosperidade do teu servo. Se Ele ama a nossa prosperidade, então nós somos próximos. Só que às vezes nós ainda não acessamos a prosperidade por falta de sabedoria, tá? Nós temos que renovar nossa mente. Paulo disse, transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem uma renovação de mente. A mente precisa ser renovada. A mente sendo renovada, a sua vida muda, a sua vida renova.
né? Renove a sua mente e a sua vida será renovada. Para enriquecer, para que você cresça e prospere, primeiro você precisa entender a sua identidade, né? Nós somos filhos. A palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, né? A palavra de Deus diz, e Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, conforme, ele vem de forma, quer dizer, Deus fez a forma dele na semelhança dele, de sabedoria, de inteligência, de capacidade de dons. O ser humano é extremamente inteligente. Haja visto, a gente hoje vê, né, foguetes indo para a lua, né, e coisas assim absurdas, né? O ser humano é extremamente inteligente. Mas às vezes as guerras mentais, as fortalezas mentais, elas nos atrapalham de nós usarmos a nossa inteligência. Tem um livro muito bom que eu indico todas as pessoas a lerem, é o livro da Joyce Meyer, né? Que ela chama, ela fala sobre as fortalezas da mente. Ela fala sobre as fortalezas da mente. Ela fala sobre as guerras mentais, né? Campo de Batalha da Mente é o nome do livro, Joyce Meyer, tá? Joyce Meyer, o livro chama, anota aí, Campo de Batalha da Mente. Então é na mente onde são travadas as batalhas, as guerras, é na mente que você decide tomar uma decisão ou você não decide, entendeu? Porque você não decidir também é uma covardia, né? Porque para nós termos fé em Deus, nós precisamos dar um passo, tomar uma decisão, como Pedro saiu do barco, né? Às vezes a gente olha, a circunstância é bem difícil, né? De você às vezes sair do barco, você andar, você dar um passo, não é muito simples. Isso aí a gente entende, né? Não é tão simples quanto falar, né? Mas quando você dá um passo, Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus, né? Veja que Jesus, quando você lê a Bíblia lá em Mateus, Marcos, Lucas, você vê Jesus falando assim, né? Que queres que eu te faça? Jesus fala assim, que queres que eu te faça? Jesus perguntava para as pessoas que iam ser curadas, libertas. Jesus perguntava, que queres que eu te faça? Quer dizer, por que ele perguntava? Porque nós temos que querer crer, nós temos que querer dar um passo, nós temos que querer exercitar a fé, porque nós temos um livre-arbítrio. Deus é bom, Ele nos ama, né? Ele jamais vai invadir a sua vida, Ele jamais vai empurrar para você fazer algo que você não quer, mas Ele quer que você dê um passo. Quando você dá um passo, aí você vai ver a glória dEle. Para você crescer e prosperar, você precisa entender a sua identidade. Identidade é você saber quem você é. Você é um filho. Se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro, você tem direito a prosperar. Você tem direito a crescer. Você tem direito a resolver os seus problemas, porque você é herdeiro, né? Tome decisões para a provisão e não para a falta. Por exemplo, às vezes nós pensamos muito, né, nas dificuldades, né, naquilo que você não tem, mas só que Deus, Ele é rico. A palavra de Deus diz que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. Então, as nossas decisões, elas têm que ter em cima daquilo que nós cremos, não em cima daquilo que nós não temos. Porque Deus, Ele pode abrir uma porta, Ele pode mostrar uma saída, Ele pode dizer para você, olha, faz assim, faz por aqui, mexe nisso, mexe naquilo, né, dá um passo, liga para alguém, entendeu? Deus, Ele vai te trazer uma solução, Ele vai te trazer uma ideia, Ele vai te mostrar algo para você realmente sair daquela situação, mas você não pode ficar olhando para a falta, você tem que olhar para a provisão. Deus é um Deus de provisão, né? Engrandecido seja o que ama a prosperidade do teu céu. Se Ele quer que você prospere, Ele vai te trazer provisão para você prosperar, tá? Deus dá semente àquele que semeia, então é assim que funciona. Se você está disposto a semear, Ele está disposto a te dar semente. É assim que funciona. Para ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Você tem que tomar uma decisão, mudar. Você tem que fazer algumas coisas diferentes da que você já está acostumado, que você faz no seu dia a dia. Você tem que dar novos passos, né? Aqueles passos que você já deu, eles vão ter aquele resultado, mas novos passos trarão novos resultados.
Então Deus é um Deus de novidade. Peça para Deus, ore, Senhor, me dá criatividade, me dá entendimento, me faz, né, ir para um nível mais alto, ver coisas que eu não estou enxergando. Às vezes você não enxerga, às vezes as lutas são tantas que ele está precisando sobreviver. E no fundo Deus não quer que nós sobrevivamos, Deus quer que nós avancemos e prosperamos para abençoar outras pessoas, tá? É assim que funciona, não é para você, não é para o seu ego, não é para você ter orgulho e falar, eu estou crescendo agora, eu estou assim, eu estou assado, não, não. Deus, ele não é assim. Deus, ele é um Deus de propósito. Se você tem um coração aberto para realmente abençoar também o seu próximo, você com certeza você vai estar pronto para você prosperar também. Amém? Não adianta você fazer dinheiro, você tem que trocar de mentalidade. E às vezes a gente pensa que se a gente ganhar mais dinheiro e ficar mais, né, ter mais dinheiro para resolver muita coisa, a gente acha que vai ser a solução. Nós achamos muitas vezes, né? Mas na verdade a solução está em trocar a mentalidade. Tem que trocar a mente, né? O apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Porque uma mente velha ela não pode produzir um resultado novo. Então nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que mudar. Se a nossa mente mudar, nós mudamos. Lembra daquele livro da Joyce Meyer que eu falei? Eu aconselho que todos leiam aquele livro. Ele chama-se Campo de Batalha da Mente. Campo de Batalha da Mente. É um livro muito bom, Joyce Meyer, tá? Campo de Batalha da Mente. Esse livro ele vai mostrar, né, como que o diabo, ele muitas vezes ele entra na mente das pessoas e coloca coisas, sopra. O diabo já foi vencido, na verdade. Deus ele já derrotou, né, o Satanás. Né? Muitas pessoas acham que o diabo faz isso, faz aquilo. Na verdade, o diabo já foi vencido. Mas ele trabalha na mente das pessoas. Ele joga setas, ele tenta invadir a mente das pessoas, lançar pensamentos. Então, é uma guerra. É uma guerra mental. É um campo de batalha da mente. A mente, ela é alvejada com enganos, sofismas, com coisas contrárias. Foi assim que a humanidade caiu, né? Lá no Éden, a serpente falou assim para Eva, foi assim que Deus falou, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E Eva, né, ficou animada e acabou comendo do fruto e a humanidade caiu, né? Então a serpente ela faz assim também, é assim que Deus falou, não é bem assim também não, olha só a situação, entendeu? Então a serpente ela sempre vai trabalhar guerreando a nossa mente. Então se você ceder a sua mente para o diabo, ele vai plantar coisas ruins na sua mente. Ele vai tirar você do propósito de Deus, da solução que Deus tem para sua vida. Amém? 5 recursos que Deus nos deu. Deus nos deu sabedoria, dons, talentos, fé e ousadia. Então, olha só, são recursos excelentes, ó, sabedoria, para você saber lidar com as situações, com as circunstâncias. Você, dons, é algo que você tem em você, que você sabe fazer, que você consegue, que você domina, que você se sente bem com aquilo, aquele é o seu dom. Talentos, é um talento que você tem de você executar coisas. Fé é a capacidade de você, né, ver o milagre acontecer. Essa é a fé. E a ousadia é você dar um passo, como Pedro, né? Dar um passo e sair do barco. Tem que sair do barco. Tenha diligência. Se você começou algo, se você está fazendo algo, se Deus te deu uma direção, vai até o fim, né? Vai até o fim. Se você sentiu no seu coração que é de Deus, que ele vai ser bom para você, dê um passo, que a diligência ela é importantíssima para você ver o final de tudo. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Você se sente amado, crê e tem diligência. Se você tem diligência, você persiste naquilo até você ver o resultado. Amém? A gente já está encerrando aqui agora por causa do tempo, tá? Mas que Deus te abençoe, te dê um dia cheio de vitórias, de sucesso. E fé é uma decisão. Você tem que decidir ter fé. Você tem que decidir ter fé. Amém? Então que todos sejam abençoados nesse dia, tá?
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar no seu coração e dê um passo de fé e saiba que Deus vai te honrar. Amém? Em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha um ótimo dia.